Senado vota neste momento projeto que pode facilitar o porte de armas no Brasil. E você vai ver também. Incêndios em São Paulo começaram no mesmo horário e atingiram áreas agrícolas. 1 em cada 3 brasileiros tem que fazer bico para completar a renda. Cientistas descobrem nova variante da Mpox, responsável pelo surto na África. E ainda, você vai conferir uma reportagem especial sobre a formatura da Agrade, a Academia Teológica da Graça de Deus. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Olha só, e hoje acontece a votação do projeto que facilita a posse e a venda de armas no país. E nós vamos ver então imagens ao vivo do Senado Federal em Brasília. Vamos conferir. A votação começou por volta das 4h30 da tarde de hoje. A proposta está sendo analisada hoje. Nessa proposta que está sendo analisada, anula partes do decreto de 2023, que restringiu a circulação de armas de fogo no país. E aquele decreto, foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E se for aprovado hoje, esse projeto, ele segue para promulgação. O projeto é motivo de muita polêmica entre a população. Uma delas, desses itens ainda que estão sendo discutidos e também causam polêmica, é aquele que revoga a exigência de que clubes de tiro desportivo só podem funcionar a mais de 1 quilômetro de instituições de ensino. Então, a gente vai continuar aí acompanhando toda a movimentação lá no Congresso Nacional em Brasília. E a qualquer novidade, a qualquer momento, a gente volta com mais informações. A gente muda de assunto para falar que o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, fez um estudo detalhado sobre os incêndios que aconteceram em São Paulo nos últimos dias. E o levantamento aumenta ainda mais a suspeita de que o fogo teria sido planejado. Entre os dias 22 e 24 de agosto, o estado registrou 2.600 focos de calor, sendo que 81% estavam concentrados em áreas de uso agropecuário, como plantações de cana-de-açúcar e pastagens. A análise divulgada nesta terça-feira também mostrou o aparecimento de colunas de fumaça no intervalo de 90 minutos, entre 10 horas e 30 minutos e meio-dia da última sexta-feira. A coincidência de horário é um dos pontos que faz especialistas suspeitarem de incêndios criminosos e coordenados. Até o começo da tarde de hoje, 5 pessoas tinham sido presas por envolvimento nos incêndios. Os focos de calor registrados em áreas produtivas no estado de São Paulo durante o período de 22 a 24 de agosto ocorreram em plantações de cana-de-açúcar e em áreas de silvicultura, afetando os alimentos como soja, citros e café. Segundo o IPAM, a simultaneidade dos focos indica uma origem não natural, já que incêndios que ocorrem de forma natural tendem a começar em momentos diferentes, influenciados por fatores como umidade do solo, vegetação seca e condições climáticas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta segunda-feira que um dos presos por envolvimento em incêndios em Batatais, no interior de São Paulo, se identificou como integrante de uma organização criminosa. Vamos falar de economia agora. 1 a cada 3 brasileiros tem que recorrer ao chamado bico para completar a renda. É o que mostra um estudo divulgado hoje. Vamos ver.
O estudo foi divulgado pelo Instituto Cidades Sustentáveis e aponta que 3 a cada 10 brasileiros buscam trabalhos extras para se manter financeiramente. Devido à situação de fome e pobreza, a grande maioria dessas pessoas procura formas para empreender. Entre elas, as mais comuns são os trabalhos como artesanato, venda ambulante, produção de alimentos e motorista de aplicativos. A pesquisa mostra que aproximadamente 50 milhões de brasileiros de 16 anos ou mais realizam esses bicos. Isso corresponde a 31% da população nessa faixa de idade. E outra pesquisa realizada no ano passado mostrou que 40% da população nessa faixa de idade centro dos brasileiros precisaram fazer trabalhos extras, pois o salário mínimo que ganhavam não era suficiente para conseguir pagar as contas de casa. Isso nos mostra que essa situação continua praticamente a mesma, mas que os brasileiros que tiveram a condição de fazer esses bicos conseguiram perceber uma boa melhora em suas condições de vida e moradia. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E hoje a notícia, infelizmente, né, Fernando? Não é nada boa. Fala pra gente, atualiza pra gente a situação de saúde do jogador uruguaio esquerdo que está internado em São Paulo. Por favor, Fernando. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente as notícias não são boas. À tarde eu estive lá no hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. E de acordo com os médicos, o zagueiro de 27 anos teve uma piora no seu quadro de saúde. Ele está com um quadro neurológico crítico e está respirando por ventilação mecânica. E quem também esteve no hospital foi a consuleza do Uruguai. Ela deu uma entrevista para uma rádio do país e disse que o caso do jogador pode ser irreversível. A declaração da consuleza foi dada em uma entrevista à Rádio Sport 890 de Montevideo, no Uruguai. Marta Echart esteve no hospital para visitar o jogador do Nacional e conversou com os médicos. E o diagnóstico passado para ela não foi nada bom. Segundo a diplomata, o quadro é praticamente irreversível. As próximas 48 horas serão cruciais para a conclusão dessa dramática história. Estivemos com Baldi, o presidente nacional, desde o início da manhã e ultimamente com a família, a esposa e os pais de Juan, e também com os médicos. A situação é muito delicada, praticamente irreversível, e estamos esperando para ver o que acontecerá nas próximas 48 horas. Os danos cerebrais. Nós falamos com os médicos. A situação realmente não é nada animadora. O dano cerebral é o mais preocupante agora. Conversamos com os médicos e no início era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, mas depois se complicou e houve uma progressão e dano no cérebro. É o que diz o relatório médico. No momento, eles estão lhe dando assistência respiratória. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o especialista. O nosso convidado é o Dr. Ricardo Contesini, ele que é cardiologista do esporte. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite, Kleber. Boa noite a você e todos os telespectadores. Doutor, então, cumprindo, né, esse papel didático, já que esse é um assunto muito técnico, nem todo mundo tem um conhecimento tão profundo. Eu peço que o senhor explique aí para os nossos telespectadores o que é a arritmia, por favor. Então, a arritmia é uma alteração no coração que principalmente acontece um descompasso do coração, então o coração não bate mais de uma forma rítmica, ou então uma aceleração, então ele acaba batendo de uma forma muito mais rápida, ou também de uma forma muito mais lenta, ou seja, são alterações no ritmo do coração, no comando do coração. Boa noite, doutor. Aqui quem vai fazer a pergunta é o Fernando. E alguns lugares publicaram que ele já havia sido diagnosticado com um problema cardíaco quando era mais novo. Isso foi um erro ele continuar jogando ou era difícil prever que alguma coisa poderia acontecer com ele? Olha, Fernando, as arritmias cardíacas elas podem acontecer por inúmeras causas, né? As principais e a mais comum em indivíduos acima de 35 anos seria o infarto, que a gente chama de doença coronariana. Mas abaixo dos 35 anos, o mais comum são as doenças do miocárdio, do músculo do coração, e que muitas vezes podem ser genéticas.
Outras alterações, como, por exemplo, as doenças da parte elétrica do coração, também podem acontecer. As notícias que a gente tem, inclusive do pessoal do Uruguai, que acompanhava ele, que ele não tinha nenhuma alteração cardiológica. O que aconteceu lá quando ele tinha, acho que 14 ou 15 anos na avaliação, não tem correlação com a arritmia que tem agora, tá? É super importante em todos esses episódios, já aconteceram inúmeros episódios, não só no Brasil, como também no mundo, que se faça um acompanhamento para poder saber se não tem nenhuma alteração no coração que impeça esses indivíduos de realizarem atividade física. Mas a gente não pode dizer que aconteceu um erro no passado, porque isso foi quando ele tinha 14, 15 anos, parece que não tinha nenhuma repercussão, e hoje com 27 anos, depois de inúmeros anos como atleta profissional, ele não tinha tido nenhum problema. Por isso que é importante, né, a participação de um especialista como você, doutor, para esclarecer e tirar essas especulações. E, doutor, a gente ouviu agora há pouco, né, as palavras da consuleza do Uruguai, que descreveu aí um quadro praticamente irreversível. Essas foram as palavras dela, claro. E olhando de fora, é possível dizer sobre as chances de recuperação? Porque, por outro lado, eu também já ouvi alguns especialistas falarem que pela idade, por ser jovem, 27 anos, e por ser atleta, esses seriam fatores que poderiam ajudar na recuperação. Então eu pergunto para você, como eu disse, que é um especialista que entende de fato do assunto, mas que é bom a gente deixar claro, está de longe. O que você pode dizer sobre essas projeções? Olha, Kleber, a gente ainda não sabe qual foi o motivo específico para acontecer essa arritmia no esquerdo, né? O que a gente sabe é que algumas hipóteses estão sendo levantadas, como uma miocardite, que seria uma infecção no coração que pode promover esse quadro de arritmia, ou então uma canaliculopatia, que é uma doença genética que pode aparecer no coração e que muitas vezes é muito difícil de ser diagnosticada em exames prévios, né? Mas o fato dele ter tido uma alteração neurológica significa que o cérebro dele ficou muito tempo sem receber sangue. Essas arritmias, quando o coração bate muito rápido, ela não consegue bombear sangue para o cérebro, e o cérebro pode ficar muito tempo sem receber sangue. E isso pode trazer sequelas, e infelizmente algumas sequelas podem ser permanentes. A gente não tem como afirmar se ele vai ter ou não uma recuperação, depende muito do tempo que ele ficou sem oxigênio no cérebro, depende muito como que foi realizado todo esse tratamento, mas infelizmente as notícias não são boas, ele já está há bastante tempo sem responder, então a gente vai ter que esperar, e principalmente para saber se não teve nenhuma ocasião, nenhuma sequela mais grave nesses casos. Doutor, eu agradeço muitíssimo a sua participação, principalmente sua postura ética, responsável e técnica profissional. Nós acabamos de conversar com o doutor Ricardo Contesini, ele que é cardiologista do esporte. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela sua participação e obrigado você também, Fernando, pela participação e as notícias do esporte. Eu que agradeço, Kleber. Muito obrigado também a você, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês e uma boa noite a todos. Grande abraço. E veja a seguir, cientistas descobrem nova variante da Mpox responsável pelo surto da doença na África. E ainda, você vai conferir uma reportagem muito especial sobre a formatura da Agrade, a Academia Teológica da Graça de Deus. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Os grandes eventos que acontecerão no país agora serão obrigados a fornecer água potável e também gratuita para o público. Vamos conferir. A portaria cita shows, festivais e quaisquer outros eventos de grande porte e também vale para jogos de futebol. Assinada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a nova regra vinculada ao Ministério da Justiça vale por 120 dias. Ao fim do período de validade, haverá nova avaliação das condições climáticas, visando a prorrogação ou revisão da medida fixada. Segundo a portaria,
As produtoras de eventos deverão garantir o acesso gratuito de garrafas de uso pessoal, com água ou não, e instalar ilhas de hidratação para o público encher essas garrafas de forma gratuita. Também deve garantir que haja pontos de venda de comida e bebida e de distribuição gratuita de água em regiões estratégicas do local do evento para facilitar o acesso. Outra determinação é que o espaço físico tenha uma estrutura necessária para assegurar o rápido resgate de participantes do evento em caso de intercorrências relacionadas à saúde e demais situações de perigo. O evento pode restringir garrafas de algum material específico para garantir a segurança e a integridade física dos participantes. Além do cumprimento dessas regras, os órgãos de defesa do consumidor também devem fiscalizar se haverá abuso de preços na venda de água para quem desejar comprar. E os cientistas estão estudando uma nova variante da Mpox e ela seria responsável por esse novo surto da doença que acontece na África. O clado 1B foi registrado pela primeira vez na República Democrática do Congo e vem se espalhando pelos países vizinhos. Há também registro de um caso na Suécia e outro na Tailândia. Os pacientes têm histórico de viagens à região. Pesquisadores da África, Europa e Estados Unidos alertam que, em seu rastreio correto do vírus, devido à falta de financiamento em algumas áreas afetadas, torna-se ainda mais difícil acompanhar a evolução do patógeno. Jimie Ogoina, especialista em doenças infecciosas do Hospital Universitário do Delta Niger, na Nigéria, alerta que o vírus parece estar sofrendo mutação e produzindo novas cepas. Segundo o especialista, não há entendimento sobre o surto em termos de dinâmica de transmissão, gravidade da doença e fatores de risco. Tanto o vírus causador da varíola humana quanto o causador da varíola dos macacos fazem parte da família Orthopox vírus. A vacina utiliza um terceiro vírus desta família, que além de ser geneticamente próximo aos mencionados, é inofensiva aos humanos e ajuda a combater as doenças. Atualmente existem 2 vacinas em uso contra a varíola dos macacos no mundo. A Genos, fabricada pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic, e a AK-2000, fabricada pela francesa Sanofi. Dados da OMS mostram que a República Democrática do Congo registrou cerca de 18 mil casos da Mpox e 615 mortes apenas em 2024. As notificações do vírus em diferentes regiões não significam que ele esteja se tornando mais transmissível, mas a maior circulação de pessoas leva o vírus para diferentes localidades. E no último sábado aconteceu a formatura da AGRADE, a Academia Teológica da Graça de Deus, e também da FIC, que é a Fundação Internacional de Comunicação. Vamos conferir então uma matéria especial sobre esse evento. O evento foi marcado com muito louvor, oração e a palavra de Jesus para inspirar os alunos a construírem novos rumos após concluírem o curso de cuidador de idosos e de eletricista. O professor do curso de eletricista, Valdecir Ribeiro, destacou que foi uma alegria estar com os alunos e que agora novas oportunidades surgirão. É uma alegria ver eles se formando e cada um vai seguir o seu passo, né? O que eu sempre ensinei para eles é que é o primeiro de vários, mas lá na frente a gente vai ver que tem um legado que foi muito bom. O aluno Ronaldo José destacou a felicidade de ter feito o curso de eletricista. Eu acho que sem Deus a gente não ia conseguir nada. A gente não estaria nessa caminhada da elétrica, que foi uma caminhada árdua, né? Foram dias ali difíceis, mas a gente no final a gente teve uma vitória muito grande. E assim, é uma emoção muito profunda, porque todos nós ali se ajudando, o professor ali tendo uma didática maravilhosa, né? Um ambiente dentro da igreja, um ambiente tranquilo, um ambiente de paz. Isso nos deu mais tranquilidade para chegar até aqui, para chegar até esse momento. Então, assim,
Eu fico muito feliz, agradeço muito a Deus, agradeço muito à Igreja da Graça, ao missionário, ao pastor Jaime, todos aqueles organizadores que nos ajudaram a chegar até aqui. Eu estou muito feliz. O curso vai até ajudar aqueles que procuram resolver as questões do dia a dia de casa. Um sonho realizado, né? Fazendo curso, é uma emoção grande, né? A gente está podendo ter mais conhecimento, né? De repente acontece algum problema em casa da mãe, do filho, você já tem algum conhecimento de poder resolver, não ficar dependendo dos outros, ficar dependendo do profissional, gastando dinheiro. Então é bom, é legal você ter conhecimentos. Futuramente, né, a gente não sabe o dia de amanhã, que pode estar acontecendo, fica desempregado, você já tem um curso ali, que você sabe mais algumas coisas, para você ir se aperfeiçoando, você tem que exercer, né? Então, vamos que vamos. A psicóloga, doutora Sandra Machado, uma das professoras do curso de cuidador de idosos, falou da emoção de fazer parte deste projeto. É lindo, né? É uma experiência incrível, né? Poder participar é um prazer. Saber que essas pessoas perseveraram, né? Porque tiveram dificuldades também. A gente sabe dos desafios que elas enfrentam. E olha que interessante, tem pessoas que nunca receberam um certificado. Imagina que momento especial esse, né? Muitos já podem ter feito cursos, mas esse acaba sendo um momento especial para muitas pessoas. E é uma alegria ser parte desse projeto lindo aí do workshop. A Edna Prado, agora com o certificado na mão, disse que se sente mais preparada para ajudar as pessoas. Feliz e emocionada, porque assim, uma chance, né, que eu nunca esperava, né, de ter essa oportunidade de estar pegando esse diploma, né, e para poder ajudar a ser útil. Porque a gente pensa assim, a gente já está com idade, eu vou fazer 71 anos, né, é inútil, não é? A gente vê o quanto que agora que a gente é muito mais útil do que antes, porque a gente tem mais conhecimento. Dá para ver a alegria da Maria José pelo sorriso no rosto. Ela compartilhou que, por meio desse curso, vai ajudar com mais conhecimento os trabalhos desenvolvidos pela Igreja Internacional da Graça de Deus nas visitas nas casas de repouso. A gente, quando vai fazer visita nas casas de repouso, nos hospitais, olha, a gente fica assim, a gente sai assim, radiante, porque é muito gratificante, é muito bom. A gente está ali compartilhando a palavra de Deus com os idosos. E quando a gente chega falando que nós somos da Igreja da Graça, que vamos para levar uma palavra, para falar de Deus, né? Um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Quando a gente chega lá, quando a gente sai, eles estão completamente diferentes. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.